vocês aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Antes da gente começar propriamente, não sei se já está aparecendo aí para vocês, né? Eu coloquei aqui algumas preliminares do nosso bate-papo. Já está aparecendo aí para vocês o PDF? Aham. Depois eu posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, coloco lá na plataforma, tá? Mas são apontamentos, na verdade. E aí a pergunta é, vocês já ouviram falar nessas expressões? A gente tem aqui gordofobia, a gente tem sociologia da obesidade, a gente tem body shaming, a gente tem empoderamento gordo, a gente tem opressão estética, a gente tem body positive, a gente tem ativismo gordo, a gente tem transtornos alimentares, a gente tem indústria do emagrecimento e plus size. Aí eu quero saber se vocês já ouviram falar a respeito disso, tá? Ou se vocês não ouviram falar sobre algum, que vocês me digam qual que vocês não ouviram falar. Esse a sociologia da obesidade, body positive, aí, ativismo gordo, eu nunca ouvi falar, não. Tá. Sociologia da obesidade, body positive e ativismo gordo. Beleza. E Nara? Eu nunca ouvi falar de sociologia da obesidade e ativismo gordo. O resto eu sim. Ah, beleza. Então tá, ao longo da aula a gente vai pensar aqui um pouco sobre o que é cada coisa, tá? Eu vou apresentar para vocês o que é cada coisa. Mas já adianto aí que Sociologia da Obesidade é um livro, tá? Que a questão do body positive é basicamente assim, é um movimento, né? Feminista, a origem ali dele é feminista, e tem meio que uma iniciativa de fazer você se aceitar como você é, tá, Sara? Então, assim, essa é a lógica, tá? E ativismo gordo, na verdade, é o que o próprio nome diz, né? O fato de termos uma série de pessoas que lutam contra essa questão da opressão estética, como é que eu posso dizer? Dessa ideia de que temos de ter um padrão de corpo e tudo mais, tá? Então, qualquer ativista gordo está lutando para que nós possamos reenxergar a própria palavra, né? Porque por muitos e muitos anos, a palavra gordo, a palavra gorda, era utilizada como um xingamento, né? Não sei se vocês já vivenciaram situações de ter um amigo, enfim, né? De ter um amigo gordo, ou até mesmo de ser gordinho em um dado momento, e aí essa palavra, que é um adjetivo, passou a funcionar como uma caracterização pejorativa. Ah, fulano é gordo. Ah, também ele é gordo, né? Então, sempre colocando um viés muito negativo dentro dessa construção aí de adjetivo. A gente tem bonito, a gente tem lindo, a gente tem feliz, a gente tem triste. Os adjetivos, eles trazem essa carga, né, semântica. A gente tem, por exemplo, palavras que podem funcionar como adjetivo em alguns momentos. Então, a gente tem mulher, mas, de repente, a gente, quando bota um diminutivo, mulherzinha,
a gente já, às vezes, transforma aquilo que não deveria ser mais do que uma palavra em toda uma concepção, né? Em todo um conceito que tem algo por trás. Então, isso é muito complexo, tá? de se discutir. Mas, enfim, é necessário, tá? Eu vou perguntar para o Caio aqui, que o Caio, eu não sei se o Caio está com o microfone, mas, Caio, se você tiver com o microfone, você fala se você já ouviu falar aqui em uma dessas, ou se você nunca ouviu falar em nenhuma, quais que você nunca ouviu falar. Fala aí que aí eu te explico qualquer coisa. Ou já ouviu falar de todas, fala aí no chat. Ou no microfone. Ó, eu já escutei de transtornos alimentares e indústria do emagrecimento, gordofobia e opressão estética. Tá. Então, O resto basicamente o que os outros também não ouviram, né? A sociologia da obesidade, beleza. Que não são tão difundidos, né? Mas estão dentro desse... Eu quis colocar aqui nesse slide só para vocês poderem visualizar que há várias referências para se fazer e vários outros termos, né? Então, assim, você conhecer as expressões dentro de um campo de tema para você poder trabalhar isso bem. Então, tem body shaming, né, como você falou que você não conhece, que é a questão de... O próprio nome diz, né? A ideia de você se envergonhar, né, com o próprio corpo, muitas vezes vem de um movimento de fora, né? Então, a ideia de ridicularizar ou até mesmo sacanear a aparência física de uma pessoa se enquadra nessa ideia de body shaming, tá? A plus size é a moda para pessoas gordas, tá? Então, assim, tem um campo de atuação muito forte, principalmente nas redes sociais. Existe um campo aí de atuação que vem crescendo exponencialmente, que é esse mercado, né? Esse mercado que a gente chama de mercado plus size, que é o mercado que se foca nas roupas para pessoas gordas, entendeu? Então, assim, é muito crescente o mercado, né? Se eu não me engano, em 2018 cresceu quase que 10%, movimentou uma grana, bilhões e bilhões. Então, assim, a gente tem alguma coisa acontecendo, e aí eu vou perguntar para vocês. A gente tem alguma coisa acontecendo que está favorecendo que as pessoas se assumam enquanto pessoas gordas e consumidoras de um determinado mercado. Eu queria ouvir da parte de vocês o que vocês acham. Por que vocês acham? Digita aí no chat para mim. Por que vocês acham que hoje as pessoas tendem a se aceitar mais? Vocês acham que as pessoas tendem a se aceitar mais ou não? Vocês podem discordar, mas o que o mercado mostra, se eu não me engano, foi a Forbes que falou, né? Uma revista conhecidíssima, né? Que serve como referência, de que houve um aumento de 10% no mercado plus size, tá? Então, assim, como que vocês enxergam isso? Né? Como que vocês... Bom dia, Mi. Bom dia, Milena. Como que vocês enxergam essa autoaceitação dos gordos? Como que vocês veem isso? Por que vocês acham que as pessoas agora estão se aceitando mais?
Elas de fato estão se aceitando ou não estão? Digita aí no chat para mim. Quero ouvir o que vocês pensam a respeito disso. Milena, bom dia, meu amor. A gente está discutindo a respeito de gordofobia. A gente está aqui numa preliminar desse bate-papo. Eu perguntei para os seus amigos quais expressões eles conheciam, tá? E aí eles me falaram as que eles conheciam e as que eles não conheciam. Então vou estender para você. Tem alguma aqui que você não conhece? Enquanto isso, os outros alunos vão digitando no chat aí a razão pela qual vocês acham que as pessoas têm se aceitado mais. Bom dia. Bom dia, amor. Eu acho que só essa body shaming. Body shaming, tá. Body shaming só para te explicar rapidamente, a gente vai falar ao longo desse slide, mas body shaming é o ato de você envergonhar alguém a partir da sua concepção do que você acha bonito, você comentar sobre o corpo do outro, né? Fazer algum tipo de comentário que possa ser um comentário que vá causar uma problemática aí para a pessoa que está recebendo esse comentário, entendeu? Então, é como se você envergonhasse a pessoa a partir de uma concepção que é sua, né? Porque é uma visão sua. O nosso julgamento é o nosso julgamento, não é a real, né? Então, é por aí. O body shaming trata disso, tá, Milena? Ah, tá, entendi. Beleza. Vamos lá, então. Pessoal, escreve aí no chat para mim, ou se quiser falar, se achar melhor falar, fica à vontade. Por que vocês acham que as pessoas têm praticado mais essa questão de se autoaceitar? Elas têm praticado? Não têm? O que vocês acham? Estão pensando? O que você falou? Já tinha ido pegar água. Eu perguntei o que vocês acham de, por exemplo, por que as pessoas hoje estão se aceitando mais, né? A gente estava falando aí da indústria plus size, né, que tem crescido assustadoramente, né? Na verdade, um crescimento de 10% ao ano é um crescimento muito significativo, né? A movimentação de mais de 10 bilhões por ano é um giro na economia bacana. Então, por que vocês acham, né? A pergunta vocês acham que as pessoas têm se aceitado mais? Sim ou não? Se sim, por quê? Sobretudo as pessoas gordas, elas têm se aceitado mais ou não? O que você acha? Vai pensando aí, enquanto isso eu vou ler o que a Inara falou. A Inara falou que acha que a aceitação está mais presente nos dias de hoje, mas ainda tem muita gente que não se aceita, e acha que isso acontece por causa da expansão da internet, por ter no Instagram uma referência que acaba influenciando na vida da pessoa e fazendo ela se abrir mais para o mundo. Então, Inara considera que hoje as pessoas se aceitam mais por conta da expansão da internet, como se a internet fosse uma ferramenta, né, para que as pessoas possam se aceitar mais, né? Às vezes elas seguem pessoas do mesmo corpo, né? Ou
das mesmas ideologias, enfim, e acabam sendo influenciadas, as pessoas acabam sendo influenciadas por essas que seguem. Beleza. E aí, Caio, aí, Milena, se você já tiver um posicionamento aí, você pode falar também. Sara, você pode falar também. O que você acha? Acho que foi meio que o que a Inara falou, que, tipo, tem mais espaço para as pessoas falarem e tal. Então, tipo assim, tu vê que tu não é a única pessoa que tem essa ideia. E aí, tipo, uma vai apoiando a outra. Que ideia, Sara? Não, assim, ideia de sentimento, tipo, insegurança, não gosto do meu corpo. Aí tu vê outra pessoa, também não gosto do meu. Tipo assim, só que no caso são milhares de pessoas, né? Que tem esse debate na internet, que falam mais opinião, que fazem estudos sobre, que é mais divulgado e tal. Então, acho que isso facilita muito. Entendi. Então, a internet é uma das ferramentas para que a pessoa possa se aceitar, né? A Inara fez uma ressalva. Ela disse que ainda tem muita gente que não se aceita, mas que a internet, de alguma maneira, com a sua expansão e o próprio Instagram, né, acabou virando aí uma referência que influencia nas pessoas, o comportamento, né, dessas pessoas. Milena falou que acha que algumas pessoas têm se aceitado sim, mas não é algo generalizado, como deveria ser, porque essa questão de padrão de corpo perfeito ainda está enraizado, como nas lojas populares, por exemplo, que as roupas não são feitas para todos. A Milena tocou num ponto importante, porque isso, sobretudo, assim, Caio, olha só, presta atenção, aparece aí no chat rapidinho, Caio, eu vou até te fazer uma pergunta, mas a gente está aqui falando, né, a gente é mulher, e existe uma diferença muito grande entre ser uma mulher na nossa sociedade e ser um homem, né? Isso é uma questão de gênero que eu acho que é clara. Se eu perguntar para o Caio agora, Caio, tá aí? Dá um oi aí para eu saber que você tá aí. Tô sim, já vou ligar. Tá, presta atenção. Olha só. Ligar o quê, garoto? Não é para ligar nada, é para você dar oi no chat. Eu quero ligar. Não. Eu vou passar a ligar a câmera semana que vem, isso é um fato. Porque na revisão vou precisar olhar para vocês, não tem muito o que fazer. Né? Eu vou precisar que vocês comecem a se preparar para aparecer. Mas, porque às vezes, né, a gente está zoado, está na cama, está de pijama e tal, mas, enfim. Não só eu, como todos os professores. Então, preste atenção. O que acontece, Caio? Você tem um olhar, você pode dizer, já, eu acho que não, tá? Você pode negar, você pode dizer que não. Mas você tem um olhar que, na verdade, você tem uma opinião de que quando você vive numa sociedade como a nossa, você sabe que tem diferença entre ser, por exemplo, uma mulher gorda e ser um homem gordo para a sociedade? Com relação à própria pessoa, tipo assim, como uma mulher gorda se sente na sociedade e como um homem gordo se sente na sociedade. Você acha que é exatamente a mesma coisa? Você acha que não? Por quê? O que você acha em relação a isso? É mais difícil para quem? É mais fácil para quem? Para a mulher, eu acho muito mais difícil na sociedade em que a gente vive. Que a mulher tem sempre essa coisa, né, Caio, de tipo, eu me balizo muito, né, pela outra mulher. Eu me balizo muito pela outra. Eu vejo a outra, aí a outra tá malhando, aí eu não tô, aí eu me sinto inferior. A mulher, ela tem uma coisa meio que instintiva de competição, né? É engraçado, porque isso normalmente é uma coisa do homem, né? O homem no reino animal que disputa,
né? Às vezes, claro, em determinados animais, a mulher é que escolhe. Na verdade, já houve até eu já li sobre isso, é um estudo de que a mulher que escolhe, né? Algumas fêmeas escolhem o seu parceiro, algumas mulheres, como nós, né, seres humanos, nós que escolhemos, enfim, tem essa situação. Mas eu acho que a gente refletir sobre a diferença entre ser gordo, no gênero também tem muito, porque a mulher sofre muito mais opressão do que o homem. O que o homem faz, o que um homem gordo faz normalmente quando ele é gordo? Ele se zoa, ele brinca, não é isso? Não é uma estratégia comum? Vocês que conhecem algum gordinho, vocês podem falar. Normalmente o cara que é gordo, ele se zoa, ele se sacaneia com o intuito de quê? Para ele não ser sacaneado, né? Normalmente tem isso. Você se zoa para a pessoa não te zoar. A mulher não. A mulher vive fazendo o quê? A mulher jamais fala, eu sou gorda, a menos que seja numa reclamação, caraca, tô gorda, porra, tal. Mas ela nunca fala assim, pô, isso aqui tudo, isso aqui é pizza, isso aqui é cerveja, isso aqui... Normalmente ela não fala, porque ela se sente mal por ser gorda, entendeu? Sobretudo, essa questão de gênero pesa, porque aí já tem um outro lado, né? A Inara falou do Instagram, mas o Instagram também tem um lado muito destrutivo, porque, na verdade, qualquer rede social, mas o Instagram é o número 1, sem sombra de dúvida. Dessa questão do corpo, porque são várias as blogueiras, são várias as influenciadoras, e elas colocam lá, né, o biquíni e aparecem zeradas de barriga, zeradas de celulite. Tu pensa assim, caraca, meu Deus, que corpo é esse? Na verdade, você está cultuando uma mentira. Porque com a difusão dos aplicativos, né, de edição de fotos, a gente percebe hoje que é muito difícil a gente chegar e visualizar uma pessoa que está ali sem um filtro. Uma arrastada de lado já muda completamente o corpo da mulher, né? Já passa um blur em cima, já não tem mais celulite. Então, assim, é uma situação que, ao mesmo tempo que a rede social, ela contribui para algum ativismo para a pessoa se sentir melhor, e para conscientizar também, porque tem alguns perfis que trabalham com essa questão corporal, ao mesmo tempo que pode ajudar, também é um puta gatilho. Porque muitas vezes o próprio fato de você estar ali nessa rede faz com que você fique num ciclo assim, caraca, eu não consigo ficar assim, caraca, eu não alcanço esse nível de corpo. E aí, daí para você começar a fazer um monte de merda, tomar medicação, enfim, coisas que não são bacanas para você, daí é um pulo, né? Então, todo mundo que tem rede social sabe que o que eu estou falando procede. A influência do outro na gente é muito grande. Nós, como Aristóteles já disse, nós somos seres do contato, né? Seres sociais. Nós precisamos da interação do outro, nem que essa interação seja virtual. Então, vamos sempre buscar estar com o outro ou seguir o outro. Mas nem sempre é saudável para a nossa mente, principalmente para a mulher, que sofre muito mais do que o homem nessa sociedade com relação à questão corporal. Nem sempre é tão positivo ter esse tipo de rede social. Ou nem sempre é tão positivo olhar para essa rede social como uma referência. Por isso que me assusta um pouco o que a Inara falou. A Inara falou, por ter no Instagram uma referência que acaba influenciando na vida da pessoa e tal. Isso me assusta um pouco, porque o que a gente está entendendo enquanto referência? Pensem nisso. O que a gente está entendendo como referência na nossa vida? Tanto para o bem quanto para o mal, tá, Inara? Você entendeu, Inara, o que eu falei? Não entendi direito, não. Preste atenção, olha só. Quando a gente passa a ter um Instagram como referência, ou quando a gente passa a ter alguma questão virtual como referência,
a gente precisa reavaliar o que a gente está tendo como referência. Tipo assim, a partir do momento... Entende? É esse ponto. Eu não sei... Vocês já viram o Dilema nas Redes, no Netflix? Já viu, Caio? Já viu, Inário? Já viu, Sara? Já viu, Milena? Não sei se vocês já viram. Não vi não. Eu vi. Eu não, ainda não. Cara, vocês precisam ver. Assim, é real, num ponto, assim, bizarro de realidade. Vocês precisam ver. Porque, enfim, como que a lógica dos aplicativos, né, e como que a lógica do algoritmo influencia você a cada vez mais consumir aquele tipo de conteúdo e colocar você numa bolha, né? É um documentário Netflix tão importante que aí tu pensa assim, pô, mas aí é coisa chata, é coisa de estudo. Não é coisa chata, é coisa de estudo, não. É coisa da sua vida, coisa que você vive que você não tem a menor ideia. Veja, assista. E também serve de referência como interdisciplinaridade, né? Como eu já falei com vocês, séries, enfim, filmes, músicas, tudo isso pode servir, tá? Como uma questão aí de interdisciplinaridade. Eu acho importante para a gente ver que, assim, a partir do momento em que a gente coloca uma referência que é virtual, que está sujeita a processos que nós desconhecemos, como referência de vida, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Tipo, porque quando você olha alguém na internet ou no Instagram que você admira, uma pessoa que tem, né, boas palavras, que faz você se sentir melhor e tal, veja, você está procurando no mundo virtual aquilo que te falta no mundo real. Eu sou do seguinte pensamento: todo excesso esconde uma falta. Isso é, assim, é uma frase que, puta que pariu, ela serve para tanta coisa. Então, todo excesso esconde uma falta. Quando você está ali focado em questões virtuais, às vezes está te faltando alguma coisa no real. E aí é nesse momento que você precisa, cara, vou me conectar mais com as pessoas com quem eu convivo, com os meus amigos. Ao invés de ficar 1 hora vendo uma live de uma pessoa que está se maquiando ali, cheia de filtro, ainda está se maquiando, eu vou conversar, vou fazer uma videochamada com a minha amiga, vou ficar mesmo 1 hora, ou vou ficar menos, sei lá, o quanto for, e vou zoar aqui com ela, vou falar, amiga, vamos nos maquiar aqui? Vamos brincar aqui, vamos ver quem fica com a melhor maquiagem? Tu usa aí tuas coisas, eu uso as minhas, vamos embora. E é isso. Entendeu? E é uma maneira de você estar falando com uma pessoa real ali, que você sabe que, né, é uma pessoa sem filtro, eu estou falando em todos os sentidos, né, dessa metáfora. É uma pessoa que convive com você, é uma pessoa que tem um contato com você, uma pessoa que existe de fato, que não vai fingir ser uma coisa que não é. É muito preocupante. Para mim, essa geração que está vindo agora é a geração que vai ser mais afetada por isso. A gente tem o Brasil aí como número 1 de país que mais faz cirurgia plástica. Cara, isso não é normal. Não é normal. Definitivamente. As pessoas, elas estão se pautando em Instagram, em Facebook, em Pinterest, elas estão se pautando em algo que é cheio de edição, que não é real, e elas estão levando isso para a vida. Do tipo assim, chegando a médicos, mostrando a foto e falando assim, eu quero ficar com esse nariz. Eu quero ficar com essa barriga. Eu quero ficar com esse corpo. Veja, gente, nem sempre é tão fácil se aceitar, tá bom? Vocês estão falando com uma pessoa que fez dieta a vida inteira. Eu faço dieta a vida inteira. Mas eu faço dieta não porque eu não me aceito. Eu faço dieta porque quando eu estou acima do peso eu desenvolvo algum problema, tipo uma pré-diabetes, tipo uma retenção de líquido que me prejudica, que força o meu rim à toa. Eu tenho um aumento de ácido úrico que me faz mal. Você está entendendo? Não é porque eu não me aceito.
Quando eu busco, todas as vezes em que eu busquei uma dieta, não era porque eu olhava no meu espelho e falava assim, caralho, eu sou uma merda, caralho, eu quero ficar igual a fulana. Não, é porque eu necessitava por uma questão de saúde. É claro que se você virar e falar assim para mim, já, mas pô, tu não se sentia melhor, mais magra? Eu me sentia melhor, mais magra, porque tá tão... Aí eu vou pegar um pouco do que a Milena falou aqui. A Milena falou, é algo tão enraizado que você, quando não faz parte de um padrão ali, você se sente assim, caralho, tipo, você é tão forte na gente que quando a gente está de uma maneira diferente, quando a gente está mais próximo ao padrão, a gente se sente melhor. Porque é enraizado, assim, é uma coisa que faz parte ali do nosso dia a dia. A gente não consegue se desvencilhar dessa porra. É mais forte do que a gente. É como se a gente estivesse falando aqui sobre temas, por exemplo, como racismo. Cara, todos nós já fomos racistas em algum grau, porque é uma coisa estrutural da nossa sociedade. Assim como o padrão estético, né, também funciona como uma coisa enraizada. Então, quanto mais próximo a um padrão, quanto mais perto de um padrão você estiver, quanto mais próximo você está de um padrão, por exemplo, um padrão magro, ou um padrão de, sei lá, de uma mulher... Quer ver uma mulher que eu acho bonita? Caio, me diz se tu acha bonita também. Pode digitar aí no chat. Quer ver uma mulher que eu acho foda? Que eu acho assim, gata, no último nível? Essa é a minha opinião. Juliana Paz. Cara, eu acho a Juliana Paz foda. Eu olho pra ela e falo assim, cara, que mulher foda, bicho. Que corpo, que maravilhosa. Eu acho ela gata. Sacou? Se você me perguntar assim, mas e a Gisele Bündchen? Eu acho bonita. Eu acho ela bonita. Mas que eu acho assim, que eu pago o pau, que eu falo assim, cara, que mulher. Porque é uma mulher de um corpo brasileiro, né? O corpo brasileiro é assim, é um quadrilzão e tal, é uma situação dessa, né? Que eu tô considerando. Então, assim, é bizarro a gente pensar que quanto mais próximo de um padrão corporal, mais a gente se sente bem, cara, isso assim, deu alguma merda. A partir do momento em que eu faço dietas para me aproximar daquele padrão porque eu não me sinto bem, é diferente de, tipo assim, eu fazer dietas porque em algum grau aquilo ali me prejudicou na minha saúde e eu estou tentando correr atrás. Então, na verdade, agora eu vou colocar, né, aí para as meninas que entraram depois, eu preciso que vocês anotem. Pode ser no celular ou pode, sei lá, pode ser no papel, um teste sobre essa questão do corpo, do nosso corpo, né? Sobre o tema do qual a gente está discutindo agora. Eu preciso que vocês anotem e assim que terminar o teste, são pontos, tá? São testes que têm pontos. Vocês vão somar. Assim que somar, vocês vão colocar o resultado de vocês aqui. Aí vocês vão colocar assim, Inara, tantos pontos. Caio, tantos pontos. Milena, tantos pontos. Sara, tantos pontos. Tainá, tantos pontos. Combinado assim? Me dá um ok para eu saber que eu posso jogar o teste aqui. Beleza. Sara, posso botar? Beleza. Então, olha só, dá uma olhada. Vamos testar aqui o nosso privilégio estético, tá? A primeira questão aí se você já passou pela situação, você vai somando, tá? Primeiro você nunca foi ridicularizado em razão do tamanho ou do formato do seu corpo. Se você nunca foi ridicularizado em razão do tamanho do seu corpo ou do formato do seu corpo, você soma aí um ponto, tá? Então, você nunca foi? Bota um pontinho. Você já foi? Fica na sua, tá?
Nunca saiu de uma loja sem ter encontrado ao menos uma roupa do seu tamanho? Nunca saiu de uma loja sem ter encontrado ao menos uma roupa de seu tamanho. Nunca recebeu o conselho de fazer uma dieta para emagrecimento? Alguém já chegou e já falou para você? Né? Se já falou, já chegou e falou assim, pô, faz uma dieta aí, ou emagrece aí. Nunca recebeu esse conselho? Se você nunca recebeu esse conselho, você marca um ponto, tá? Se você já recebeu, fica na sua. Não marca nada. Nunca ficou entalado em uma catraca? Se você nunca ficou entalado em uma catraca, você bota aí 2 pontos. Você nunca foi repreendido por comer alimentos calóricos? Ninguém nunca chegou para você e falou assim, caraca, tá comendo esse hambúrguer? Caraca, tá comendo essa batata frita? Você nunca foi? Se você nunca foi, você marca. Se você já foi, você não marca. Você sempre coube nos assentos destinados ao público em espaços sociais? Você sempre coube no banco do cinema? Você sempre coube no teatro? Você sempre coube no avião, no ônibus, nos restaurantes? Você sempre coube nos assentos? Se você sempre coube, você marca 3 pontos, tá? Próximo. Nunca teve sua capacidade colocada em dúvida em razão de sua aparência física? Nunca teve sua capacidade colocada em dúvida em razão da sua aparência física. Se você nunca, você soma aí. Você nunca foi rejeitado afetivamente em razão de sua aparência física? Tu queria pegar um cara ou queria pegar uma mulher e aí ela virou e falou, ah, não, ele é gordo. Ou ela virou, ou o cara virou e falou assim, não, ela é gorda, não vou ficar com ela não. Você nunca foi rejeitado? Se você nunca foi rejeitado, você soma aí. Próximo. Nunca ficou triste, ansioso, inseguro, decepcionado ou frustrado em razão de sua aparência física? Você nunca ficou assim? Nunca ficou triste, nunca ficou ansioso, nunca ficou inseguro, nunca ficou frustrado com sua aparência física? Você nunca deixou de frequentar um evento ou espaço social em razão da insatisfação com sua aparência física? Se você nunca deixou de frequentar por conta da sua insatisfação com a sua aparência física, você marca. Se você já deixou de frequentar, você não marca nada. Você nunca desejou fazer uma modificação ou intervenção estética em seu corpo? Nunca quis fazer nada, nunca quis botar silicone, nunca quis fazer uma lipo, nunca quis fazer uma lipoled agora. Próximo, você nunca presenciou uma opressão estética praticada contra terceiros? Você nunca viu alguém zoar o outro em função do corpo? Você nunca viu alguém falando assim, pô, tu precisa emagrecer, cara, com outra pessoa, não com você? Você nunca presenciou uma opressão estética? Vamos lá. Os corpos mais aprovados e divulgados pela mídia assemelham-se ao seu, guardadas as especificidades de faixa etária e de gênero. Ou seja, você tem que pegar a sua idade e visualizar as mulheres que hoje estão na mídia, na sociedade. Como que é isso? Como que é isso para elas? Assim, esse corpo que elas têm é um corpo que se assemelha ao seu? Você sendo mulher, as mulheres da sua faixa etária, você sendo homem, os homens da sua faixa etária, o corpo deles se assemelha ao seu? Os corpos mais aprovados e divulgados se assemelham ao seu? Se sim, você marca 6 pontos. Próxima. Nunca sofreu violência física ou psicológica
em razão de sua aparência física. Estamos falando aqui de bullying, por exemplo. Se você nunca sofreu bullying, você marca 7 pontos. Se você nunca sofreu bullying em função da sua aparência física. E se você nunca se sentiu inadequado no mundo em razão da sua aparência física, você marca 10 pontos. Aí, veja bem, acabou, soma direito, tá? E bota aqui para mim, ao lado, que cada um somou aí. O que cada um fez de soma. Aí bota seu nome ao lado, o número, né? Posso sim, Caio. Deixa eu botar aqui. Só um minuto. Já está aparecendo aí, Caio? Fala aí no microfone. Aham. Tá, beleza. Já tá aparecendo. Tá. Então, vou deixar aí para vocês fazerem uma revisão, somarem direitinho, ver se vocês erraram alguma coisa. Ao terminar, some tudo e coloque no chat para mim. Deixa eu ver aqui. Tainá 32. Caio, já terminou de ver, amor? Vou deixar assim, tá, Caio? Calma aí. Ok. Deixa eu diminuir aqui. Tá dando para ver, Caio? Tá meio difícil de ver, Juliana. Vou botar aqui, ó. Já. É assim. E assim, dá para ver ou não? Ainda não. Calma aí. E agora? Agora acho que dá. Agora eu tô conseguindo. Tá, deixa eu chegar aqui para cá. Pronto. Sara, já tá vendo? Tô contando aqui. Tá, então conta aí. Tainá 32, Milena 29. Vamos lá, vai botando aí. Inara, conta o seu também. Conta e bota aí no chat. Falta a Inara agora. Inara colocando, a gente já conversa aqui. Beleza. Pessoal, então essa faixa aí, ela vai revelar um ponto aí de reconhecimento. A gente tem aqui, a Inara foi a pessoa que menos fez pontos, né?
E a Sara não, o Caio foi o que mais fez pontos, né? Vamos lá ver o que isso significa. Veja aí. Então, quem está entre 0 e 5 pontos? Ninguém. Quem está entre 5 e 30 pontos? Então, temos Inara, temos Milena, né, nesse padrão. E aí está escrito assim: você já deve ter vivido situações bastante constrangedoras envolvendo sua aparência. Vamos juntos refletir sobre o preconceito estético e desconstruir padrões. Entre 31 e 59, Tainá, Caio e Sara. Você já sofreu desconforto em relação à sua aparência, então não terá dificuldade em exercer empatia em relação às pessoas que sofrem isso diariamente. Conto com você para me ajudar a quebrar tabus e padrões tóxicos. E 60 pontos, que ninguém fez aqui, né? Opressão estética, hein? Talvez você não saiba o que é isso. Então vamos aprender um pouco sobre como outras pessoas se sentem em relação à sua própria aparência, para não reproduzirmos discursos de ódio e preconceito contra elas. Mas veja aqui que não foi à toa que o Caio marcou mais do que as outras pessoas, né? A gente tem aqui mulheres e o Caio, que é um homem. O homem, ele normalmente sofre menos com essa questão. É claro que Caio já sofreu. Tanto é que ele fez aí 45 pontos. E aqui o teste diz: você já sofreu desconforto em relação à sua aparência. Tá? A partir do momento em que a gente já sofreu com relação à nossa aparência, a gente passa a olhar para uma outra situação, olhar por um outro viés, para poder entender que existem questões que estão entranhadas aí e que nós precisamos mudar com relação a isso. Então, achei bacana colocar esse testezinho aqui para vocês, porque é realmente um teste bem interessante para a gente ver o quanto que isso afeta, né? Por exemplo, a gente está aqui num grupo e esse grupo aqui, ele já passou por situações de preconceito estético em algum grau, uns mais e outros menos. E aí a gente percebe, né? Aí, olha só, vamos pegar... Sara, eu vou pegar você como exemplo, tá? Pode ser? Pode. Tá, então olha só. A Sara é uma mulher que, se você olha, você fala assim, cara, a Sara é magra. Ela é magra. Então, você imagina que a Sara nunca tenha passado por nenhum desconforto, porque a Sara está mais próximo, né, ela está mais próxima ao padrão do que a gente vê, né? Ela não é assim, a gente não está aqui julgando, a gente não está fazendo com a Sara justamente o que a aula tá dispondo a gerar em vocês de pensamento. Não é isso. Eu estou falando que a Sara, enquanto uma mulher que está mais próxima ao padrão, ela não está livre de ter sofrido esse tipo de coisa. Tanto é que ela tem 42 pontos. Entende isso? Então, se a Sara, que tem um corpo mais próximo, né, daquilo que a gente considera como padrão, se ela já sofreu com relação à própria aparência, imagina quem não tem. Imagina eu, por exemplo, que vivi uma vida inteira fazendo dieta, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo. Entendeu? Então, assim, alguma coisa acontece que mesmo uma pessoa mais próxima ao padrão como a Sara ainda sofre com isso. Entendeu? Não é uma coisa da Sara. As perguntas que estavam aqui nesse teste não eram direcionadas para a Sara, de modo algum. Nem direcionadas para o Caio aqui, que fez 45 pontos. São perguntas normais aplicadas a qualquer ser humano. Entendeu? Então, é para a gente pensar o que acontece
que leva a gente a praticar esse tipo de coisa com outra pessoa ou ter sofrido isso. Beleza, gente? Tudo bem? Tudo bem. Qual o ponto mesmo da gente se sentir mal é em relação à comparação ao outro mesmo. Tipo, às vezes não são nem questões tipo assim, vou ver aqui o que tá me incomodando, mas quando tu aquilo que tu já tinha falado, quando tu vê no outro que o outro tá fazendo que tem de diferente ali, que tu já fica mais inseguro. Às vezes nem tinha insegurança, não pode você ver. Com certeza, com certeza. E a gente comete eu acho que esse erro é o erro mais grave de todos, Sara, que é se comparar ao outro, né? Mas, como eu falei, né? Eu não. Aristóteles disse que o homem é um ser social. Então, porque a gente é um ser social e porque a gente vive em meio a uma sociedade, numa comunidade com várias pessoas, a tendência à comparação, ela é muito grande. Muito grande. Entende? A gente não vai, presta atenção, a gente se compara não é só em relação ao corpo, não. É em relação à situação financeira, é em relação ao grau de instrução. Quantas vezes vocês não se compararam a amigos seus que já estão na faculdade e você ainda está no curso? E aí tu fica assim, pô, caraca, eu queria já estar na faculdade e tal, mas porra, escolhi um troço difícil, que merda, mas todas as minhas amigas já estão na faculdade. Tipo assim, você não enxerga a sua vida. Você enxerga a vida do outro e passa a tomar a vida do outro como uma referência para a sua. Então, eu acho que nessa aula a gente precisa, sobretudo, entender que, cara, não vivemos a mesma realidade do outro. Tá parecendo uma sessão de psicólogo isso aqui agora, né? Tá parecendo uma sessão de psicólogo de terapia, não é o intuito, mas é uma coisa para a gente refletir. Até porque a gente precisa estar bem mentalmente para aquilo que a gente se presta a fazer aqui, né? E o que vocês se prestam a fazer lá no dia da prova, a mente tem que estar boa. Você não vai fazer a prova do Enem porque tu brigou com alguém, porque alguém falou que tu estava mais magro ou mais gordo, ou porque tu não tá com cara, porque o cara te diminuiu de alguma maneira, ou porque tu não tá com a mulher, porque a mulher te diminuiu de alguma maneira. A gente não pode, né? A gente não pode chegar ao dia D com isso. Então, a gente precisa trabalhar muito a nossa saúde mental. E um dos pontos de equilíbrio gira em torno da sua aparência. Às vezes você não está satisfeita com a sua aparência e isso afeta a sua saúde mental de uma maneira que você entra num ciclo e você não consegue sair desse ciclo. Né? Mas o que a gente está pensando aqui é que a gente tem que... Isso é um mantra, gente, é um exercício diário. A gente precisa olhar e refletir e falar assim, cara, eu não tenho a vida da fulana, a minha vida é a minha vida, as minhas conquistas são as minhas conquistas, eu não estou na faculdade ainda, mas eu tenho tal coisa, eu não comecei ainda a fazer o curso que eu quero, mas eu estou me preparando para fazer isso, eu não tenho ainda um namorado que eu acho bacana pra caramba, mas, cara, eu não estou nem aí para isso, eu vou cuidar de mim nesse momento, vou focar em mim, ou, eu não consegui... ainda comprar aquele jogo que eu quero tanto jogar no videogame, mas, cara, por outro lado, eu também já tenho esse videogame, eu tenho outras possibilidades. Então, assim, quando a gente não se compara, a gente vive muito melhor. Mas é difícil já. Cara, é difícil, por isso que eu falei. É um exercício diário. É um exercício diário. Sabe o que é exercício diário? O exercício que você faz, por exemplo, sobre uma matéria. É um exercício que você faz todo dia. Se você não fizer todo dia, vai ficar mais difícil para você lá na frente. Então, é preciso que você veja todo dia, né? E aí, trazendo para o tema que a gente está discutindo, o quanto essa questão do corpo faz diferença. Tá? Então, pensando nisso, o que a gente percebeu? Que boa parte da opressão estética é motivada por questões de gordofobia, né? Então, eu não estou falando que o magro não sofra
opressão, né? O que a gente está falando aqui, o tema da nossa discussão, o tema da nossa aula é gordofobia não é piada, tá? O tema que a gente está falando aqui é se cair, por exemplo, no Enem ou em qualquer outra prova, esse tema, você vai saber falar, você está inserido. Eu fiz questão de colocar esse teste aqui, nesse slide para você entrar no tema e perceber o quanto isso também afeta a sua vida. Aí você vai falar assim, já, tá, gordofobia não é piada, mas e aí? E o outro lado? Magrofobia. Você acha que existe magrofobia? Vamos pensar sobre isso? Milena, o que você acha? Você acha que magrofobia existe? Você acha que a sociedade expõe pessoas magras ao ridículo? Assim, eu acho que não tem muita comparação um com o outro. Tipo, a minha irmã, ela é muito magra. Muito, muito magra mesmo. E, assim, várias vezes as pessoas já questionaram se ela era saudável, já perguntaram da saúde dela, falaram que não estava certo, que ela devia engordar. Mas não é, mesmo assim, não é a mesma coisa, entendeu? Tipo, Sim. ninguém nunca ridicularizou ela quando ela passava, sabe, como fazem com pessoas que são gordas. Nunca, Sim. como tinha no teste, questionou a capacidade dela, sabe? Tipo, essas questões mais profissionais e tal, sem ser em relação à saúde, não são equivalentes em pessoas gordas e pessoas muito magras. Então, com Sim. certeza, não é a mesma coisa. O que não deixa, amor, de refletir de determinado momento, sua irmã ter sentido mal pra cacete. Ela pode ter se sentido mal. Entende? Sim, tipo, a minha irmã se sente muito mal, já se sentiu muito mal por isso, porque as pessoas falando pra ela que ser tão magra assim não era bonito, tipo, como se ela tivesse assim porque ela queria. Mas não, o corpo dela é assim mesmo. Mas as pessoas já falam na cara dela, tipo, ser tão magra assim não é bonito, você sabia? Tipo, você não tem peito, não tem bunda, essas coisas. Isso é ridículo, sabe? Isso não é o que a gente exatamente, isso que é o que a gente vê de body shaming, né? É fazer a pessoa se envergonhar a partir do corpo dela. Agora, o que a gente está falando de um sistema, porque é um complexo, a gordofobia é um complexo de padrões. Como você mesmo disse, sua irmã já sofreu algum tipo de coisa nesse sentido, mas não chegou a ser uma opressão bizarra. Por quê? Porque não é uma coisa sistemática. Entende? Tipo, ela pode ter sofrido, com certeza. Não estamos aqui diminuindo o sofrimento da pessoa magra. Entendeu, Milena? Não estamos. Mas estamos refletindo sobre... Porque, assim, é um ponto de contraste, né, Milena? Tipo, pensar em gordofobia, por que não magrofobia? Assim como existe a lógica do racismo, e as pessoas tentam levantar a ideia de racismo reverso, né? Como se o branco também sofresse racismo. Só que não é assim. Ninguém diminuiu você por ser branco. Agora, todos diminuem a pessoa por ser negra. Então, não existe racismo reverso no Brasil, assim como não existe magrofobia no Brasil. Visto que a magreza está muito mais associada a um padrão consagrado anos e anos e anos e anos e anos e anos do que propriamente o gordo. Ah, mas foi sempre assim que o gordo foi visto na história da sociedade? Não, não foi. Eu até botei isso aqui no slide para vocês também. Porém, é algo para a gente pensar, né? Então, quando eu falo... Fala, meu amor. Foi mal, você falou isso, eu lembrei. Não tinha uma época que as mulheres que eram gordas eram associadas à riqueza? Sim. Eu até coloquei isso aqui no slide para vocês, assim, de um percurso histórico, né? Que era ali, basicamente, na Europa do século XVII, né? Aquela época ali de Renascimento e tudo mais. Na pré-história também, a mulher que era gorda, ela era sinônimo de fertilidade, de fartura,
Entendeu? Então, essas interdisciplinaridades são bacanas de a gente pensar, né? Que um corpo muito volumoso, ele já foi um padrão, assim, na verdade, não um padrão, mas uma referência de abastamento social, de riqueza, de fartura. Mas se a gente pensar, por exemplo, lá em Esparta, em que a concepção era corpo são, mente sã, a gente já tem lá os guerreiros, né? A gente vê em filme e tal, com super corpo, né? Você não vê um cara na guerra gordo, é muito difícil, nunca vi. Não tem um cara gordo numa guerra nesses filmes de Roma e Grécia e tal. Não, porque ali a gente está pensando numa ideia de corpo são, mente sã. Então, o equilíbrio entre corpo e mente, né? Você não para a sociedade, quando você está gordo, você está desequilibrado mentalmente. Quantas são as associações que nós já não conhecemos? Quem nunca olhou para uma pessoa gorda e pensou que ela era uma pessoa desleixada, uma pessoa que estava com algum problema ali, que estava descontrolada, entendeu? Tipo, ninguém olha para uma pessoa gorda e pensa se ela está precisando de uma ajuda com alguma coisa. A pessoa sempre... Quando eu falo a pessoa, eu falo assim, o comportamento da maioria, tá, gente? Eu não estou falando que a gente faz isso. Mas, normalmente, quando se olha um gordo, se pensa assim, porra, não toma conta da alimentação, come tudo que vê pela frente, tá doente, assim como você falou da sua irmã, Milena, que é muito magra, e as pessoas questionam se ela tá doente, as pessoas questionam, as pessoas não afirmam. Você tá entendendo? Porque o gordo, a pessoa afirma, tá doente, com certeza. Tá diabético, com certeza. Tá com obesidade, com certeza. Entende, Milena? Uhum. Então, os comportamentos, eles são realmente distintos, né? Então, vamos lá. Gordofobia, o que a gente está entendendo aqui com gordofobia? É o preconceito ou a intolerância contra pessoas gordas. Essa modalidade de discriminação leva muitas pessoas a oprimirem alguém que se encontra fora de um padrão corporal imposto pela sociedade e legitimado pela mídia. É sempre bacana a gente pensar em padrão corporal imposto pela sociedade e legitimado pela mídia em função de quê? Por que a mídia legitima? Você já parou para ver uma mulher gorda numa posição de destaque dentro de alguma novela? Que não tenha uma outra característica associada? Que às vezes pode até ter uma mulher gorda como referência, como uma chefe, por exemplo. Mas aí, essa mulher, ela tem uma outra característica que às vezes é associada ao gênero. Do tipo assim, ela é gorda, tem uma empresa que é dela, mas ela não consegue arrumar homem nenhum. Já viram isso? É solteira. É bem-sucedida, é gorda, mas é solteira. Aí as pessoas criam, né? Aí já vão não mais para a questão do corpo, mas vão para a questão de gênero. Né? E aí, por isso que eu perguntei para o Caio no início da aula, eu falei, Caio, o que tu acha? Tu acha que essa questão do corpo para a mulher é diferente para o homem? Ele falou, é diferente. Realmente. De repente, um homem gordo, dono de uma empresa, não vai ser questionado se tem mulher ou não. Mas a mulher gorda, dona de uma empresa, vai ser questionada se tiver solteira. É bem-sucedida, mas não tem uma família, né? Não tem um marido, não tem quem lide com ela ali. Então, são questões que fazem parte, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que existe aí a representação da pessoa gorda na ficção. Também, obviamente, vai servir como interdisciplinaridade, tá? Já. Fala, meu amor. Sem contar também que na maioria dos filmes que aparece, né, uma pessoa gorda, ela sempre é tratada como a engraçada, ou é comédia, que faz piada. Exatamente. No sentido de ridicularizar mesmo. Se ela é gorda, ela é atrapalhada e ela vai, então, causar entretenimento no filme.
Exatamente. E, ó, eu não estou falando aqui que eu nunca ri de situações assim. Eu não estou falando que você nunca riu, você também... você, quando eu falo você, digo vocês, né? Eu não estou falando que vocês nunca acharam graça. Eu mesma já falei, por exemplo, lembra aquele... Como é que é o nome daquele cara? Acho que Tainá sabe. Como é que é o nome daquele cara, Tainá, que fez Nós na Fita, que emagreceu, que fez bariátrica? Tu lembra? Leandro Hassum. Leandro Hassum. Vocês têm noção que as pessoas chegaram para ele e falaram, cara, depois que tu emagreceu, tu não ficou mais engraçado. Nossa, Gente, eu vi isso. Gente da minha família falando isso. gente, como que é isso? Então, calma aí. Então, tem alguma coisa errada. Porque se depois que ele emagreceu a graça acabou, a graça não estava na competência dele. A graça estava em ver uma pessoa se ridicularizar, porque ele falava muito, ele fazia muita piada, né? Com a questão dele mesmo, né? Do corpo dele e tudo mais. Então a graça era o corpo dele, não era ele? Cara, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Então, esse olhar que você está tendo, e aí foi o que a Inara falou, né? Esse olhar de, o gordo é o atrapalhado, o gordo é o que vai tomar um tombo e todo mundo vai rir, o gordo é o que vai esbarrar nas coisas e derrubar as coisas. Entendeu? Tipo, sempre colocando ali, né, uma ofensazinha atrelada. Isso é uma questão para a gente refletir. Fala, meu amor. Eu tava até pensando nele que você falou, mas assim, eu ia falar que uma vez eu tava no banheiro com uma menina, tipo, lá na escola, e ela falou assim comigo, uma coisa que me incomoda é até quando as pessoas vão me elogiar, elas têm preconceito comigo. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou assim, você já percebeu que pra gente que é mais gorda, as pessoas não falam você é bonita, falam você tem um rosto bonito? Exatamente. É o rosto que é bonito, né? Pensando nisso, gente, isso é muito verdade. É verdade pra caralho. Fala, você é bonita e ponto. Parece que você quer deixar claro que o corpo da pessoa não é bonito. Não, parece não. A pessoa quer deixar claro. E às vezes, posso te falar? É isso que a gente tem que entender quando a gente fala de questão enraizada. É a respeito disso. Às vezes a pessoa super te ama. Ela não tem consciência de que quando ela fala assim, o seu rosto é lindo, ela não tem consciência, às vezes, de que isso é uma situação que exclui uma outra coisa. Do tipo, se o seu rosto é lindo, tá, mas o seu rosto é a sua cabeça, só a sua cabeça que é bonita e o resto do corpo. Às vezes ela não tem essa concepção de que, tipo, caralho, é escroto eu dizer para alguém que o rosto dessa pessoa é bonito. Às vezes ela não tem essa noção. Entendeu? Assim como às vezes você chamar, por exemplo, uma mulher que é negra e você chama ela de morena, por exemplo, olha só, você está usando uma coisa que... Não, ela não é morena, ela é negra, porque para você chamar alguém de negro é uma questão. Então você tenta despersonalizar ali a raça da pessoa para colocar uma outra. Às vezes você não faz porque você é uma pessoa ruim, ou porque você é uma pessoa que gosta de sacanear os outros, ou isso ou aquilo. É porque já está enraizado, e é justamente sobre isso que a gente está pensando aqui. Sobre essas questões de desconstrução mesmo, né? E aí, quando a gente fala aqui sobre ser algo legitimado pela mídia, é porque a mídia ela faz esse papel de reafirmar a todo momento, seja com personagens que estão passando por algum tipo de preconceito, seja com personagens que oprimem esse tipo de pessoa, né? Como eu botei aqui no slide, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A gordofobia envolve um complexo tão grande de padrões comportamentais que não se limita a ofensas, injúrias ou violência contra as pessoas gordas. Uma postura gordofóbica pode desencadear neuroses, transtornos alimentares, propagação de discursos de ódio e muito mais.
Nesse sentido, a gordofobia faz parte de um sistema, uma estrutura social que elegeu a magreza como padrão legítimo, abominando todos os corpos que se afastam desse modelo. Então, eu quero que você entenda a gordofobia, assim como a homofobia, assim como o racismo. Entende isso? A gordofobia, ela é um sistema, ela faz parte de um sistema. Não é uma situação que apareceu agora. Não é uma ação pontual. Não é uma ação pontual. É um sistema. E esse sistema abomina qualquer corpo que se afaste desse modelo. Então, a gente já cresceu, e isso é uma coisa que a gente não tem culpa. A nossa culpa... Deixa eu fechar aqui a janela que o cachorro começou a dar ataque. A nossa culpa é enxergar que isso é um sistema e continuar exercendo a opressão mesmo que sem querer. Então, o que acontece hoje? Hoje acontece o seguinte: a gente costuma falar, tudo é mimimi, caraca, porra, não pode nem mais zoar o gordo, não pode nem mais fazer isso, não sei o quê, caraca, tá tudo mimimi, tudo é uma situação para refletir. Gente, é porque assim, não é todo mundo que se sente bem sendo zoado com essa questão do corpo. Não é todo mundo que aceita. Não é todo mundo que se sente bem com isso. Tem gente que não liga, realmente. Mas será que não liga mesmo? Será que essa pessoa não liga? Sabe, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Tipo, às vezes a pessoa tá fingindo que não liga. E às vezes ela liga pra caralho. Ela quer socialmente demonstrar uma coisa, mas ela não demonstra. Tipo, às vezes ela quer demonstrar que é super ok com isso, mas na cama dela ela pensa assim, pô, eu não tô me sentindo bem, caraca, fulano tá me zoando e tudo mais. Sabe? Então a gente já cresce, o que é preciso entender, né? A gente já cresce com esse input, do tipo assim, vamos rejeitar pessoas gordas, pessoas obesas. Isso já existe, é uma estrutura. O que cabe a gente é discutir como que a gente pode não fazer isso. Como que a gente pode refletir sobre para não gerar esse sentimento negativo numa pessoa que seja gorda. Inclusive, no início da aula eu falei, a palavra gorda é um adjetivo. Normalmente ele é usado como algo ruim. Ah, seu gordo, ah, sua gorda, tinha que ser gorda, tinha que ser gordo. Ah, isso é coisa de gordo. Sempre assim, como algo pejorativo. Quando, na verdade, cara, gordo, é uma característica, acabou. Assim como inteligente é uma característica. Entendeu? Tipo, é uma característica. Quem bota o peso em cima disso, quem coloca um peso social, quem coloca uma situação ali negativa, é a gente. Tá? Portanto, qualquer um pode ser gordofóbico. Por que qualquer um pode ser gordofóbico? Porque se faz parte da estrutura social, é muito comum que pratiquemos, ou que já tenhamos praticado, ou que, de alguma maneira, em algum momento, possamos fazer alguma coisa que remeta a isso. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui, quero sinceridade. Olha só, presta atenção. Qual das pessoas aqui nunca vou aparecer? Tô descabelada, hein? Tô descabelada, já vou avisando. Você vai ter que olhar pra minha cara descabelada. Mas, qual das pessoas aqui... Eu vou perguntar agora, ó. Inara, Caio, Milena, Sara e Tainá. Quem aqui nunca chegou e falou assim, ah, eu vou fazer uma gordice aqui agora? Quem nunca fez isso? Quem nunca virou e falou assim, ah, pô, hoje tô a fim de uma gordice? Fala pra mim. Inara, você já fez isso? Caio, você já fez isso?
Milena, você já fez isso? Sara, você já fez isso? Júlia, você já fez isso? Tainá, você já fez isso? Vocês já falaram isso? Do tipo assim, caraca, pô, hoje eu tô super afim de uma gordice. Cara, todo mundo faz isso. Mas por que é gordice? Por que é gordice? Já reparou que quando a gente fala gordice, a gente está falando de uma... Como é que eu posso dizer? A gente está falando de uma comida altamente calórica, que muito provavelmente faz mal a gente e a gente chama de gordice. Tipo, a gente não fala, eu tô a fim de fazer uma magrice aqui. Não. E pelo contrário, quando a gente é fit, a gente é super, nossa, você é uma referência, nossa, você tá cozinhando muito, nossa, que bacana e tal. Primeira gordice que você posta, gordice, falei naturalmente. Porque é uma coisa natural, essa questão de como a gente se sente, essa opressão estética que a gente vive, né, de tipo assim, pô, sou gordo, sou magro, caraca, quero me enquadrar num padrão, quero me sentir melhor, quero ser vista de uma outra maneira. Tudo isso, gente, influencia pra caceta. Tudo isso faz com que a gente se sinta mal. Entendeu? Tudo isso faz parte desse sistema. Acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter. Né? Tipo, o próprio fato de a gente falar gordice é um problema. É um problema porque... Por que falar gordice? Aí você fala do outro lado. Você poderia falar do outro lado, já, mas se você parar para pensar, as gordices são as melhores coisas a se consumir, são as coisas mais gostosas. Beleza, mas são as coisas mais gostosas, mas são as coisas que mais fazem mal, são as coisas mais calóricas. E a gente usa o radical de gordo, entendeu? Para dizer que a gente vai fazer gordice. Quando a gente entra nas lojas americanas, que a gente compra aquele mundaréu de bala e chocolate, eu vou pegar uma gordice aqui para comer no cinema. Vou comprar umas gordices que eu estou precisando. Como se fosse, e não só isso, né, gente? Porque quando a gente consome esse tipo de coisa, a gente consome em que escala? Numa escala gigantesca, numa escala de compulsão mesmo. Numa escala em que a gente vai comendo tipo um bis atrás do outro, uma Pringles atrás da outra, uma bala atrás da outra, sempre nessa atmosfera. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar. Por que é gordice? Por que a gente está falando gordice? E isso também influencia no modo como a gente enxerga a comida também. Já parou para pensar? Dia do lixo. A gente está chamando a comida de lixo. A gente está botando lixo para dentro. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Dia do lixo. Cara, olha só o que a gente está criando. A nossa relação com a comida está sendo vista dessa forma. A gente está vendo a comida como algo que não presta. A quantidade de gente que desenvolve transtorno em função disso, porra, vocês não fazem ideia. Porque enxergam a comida de uma maneira diferente. Porque enxergam a comida como algo que vai fazer mal. Entende isso? Então, cara, é muito complicado. Acho que a gente precisa rever isso aí, tá? Até aparecer aqui descabelada para tu mesmo, não quero nem saber. Então vamos lá. Se a gente está mergulhado nessa estrutura de gordofobia e de opressão estética e de rede social e de Instagram e blá blá blá, quem vai poder dizer que a gente nunca agiu de uma maneira gordofóbica? Com certeza. Então, a partir do momento que a gente enxerga isso, a gente entende, cara, não é necessário você se culpar por você ter cometido gordofobia ao longo da sua vida. Isso é normal. Todos nós já cometemos. Mas a gente tem o dever de repensar sobre isso. Porque a partir do momento em que a gente se dá conta do que a gente faz, e que a gente se dá conta que a nossa brincadeira, a palavra que a gente usa, o nosso comentário, vai violar a dignidade e o bem-estar de outras pessoas, cara, a partir desse momento, se você não muda o seu discurso, é porque você, na realidade, não está preocupado
em machucar, em não machucar o outro. Então, se você tem essa concepção de que a gordofobia faz parte de uma estrutura social, de que a gente recebe esse input desde a mais tenra idade, né? Quando a gente está convivendo com outras crianças, e aí o gordinho, por instinto, né? Que as pessoas defendem isso, né? Ah, o gordinho, ele come o lanche do outro. Porra, cara, a criança pega tudo que vê pela frente, não é porque ela é gorda, não. É porque ela pega, é porque é curiosidade, enfim. A partir do momento em que você não repensa sobre isso, que você mantém esse tipo de comentário, cara, aí você tá tirando como piada. Então, é importante a gente reafirmar que gordofobia não é piada, não é engraçado rir do corpo das outras pessoas. Não é bacana praticar o que a gente chama de body shaming. Não é bacana envergonhar a outra pessoa por conta do seu corpo. Não é legal, não é interessante, tá? Aqui, nesse próximo, a gente tem a representação da pessoa gorda na ficção. Eu botei aqui a Mônica no Friends e a Nazaré Tedesco, a do meme, famosíssima, né? Falando sobre um comentário. A pergunta gente, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu preciso terminar a concordância verbal, não precisa ser necessariamente hoje, pode ser amanhã, porque amanhã a gente tem outra aula também. Mas vocês querem que eu continue discutindo esse tema no próximo tempo, no último tempo, e amanhã eu fale de gramática? O que vocês acham? Acho que pode ser. Fala aí. Eu acho que pode ser também. Pode continuar, sim. Tá, para a gente não perder, né, a discussão do tema. E aí, hoje vocês produzem, né, já vão ser capazes de produzir essa redação, ou até mesmo amanhã, não tem problema, pode me enviar até a sexta-feira dessa semana. Mas a gente continua, então eu vou até botar lá no grupo que a gente vai continuar essa discussão de tema, tá? Que aí a gramática passa para amanhã e aí a gente termina isso hoje, tá? Porque tem muita coisa ainda e eu quero mostrar as interdisciplinaridades para vocês, tá bom? Então, daqui a pouco a gente se vê. Beijo. Beijo.